Olá pessoal, mais uma live. Hoje estamos aqui para conversar sobre a linguagem de Libras, né? Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou ajeitando minha câmera, porque na outra live eu fiquei com a cabeça cortada, mas eu acho que hoje não vou ficar não. Né? Enquanto a gente aguarda o Douglas chegar e vocês também, a gente vai ajeitando aqui as coisas. Matheus, obrigado por estar presente aqui na live com a gente. E o Douglas já entrou, o David Douglas, que é o nosso convidado de hoje. A gente vai falar sobre a linguagem de Libras, né? A linguagem não, né? A língua, né? Porque ele me corrigiu assim certamente. É porque é uma língua e ele vai explicar isso pra gente. E vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Opa! Peraí. Só aceitar, Douglas. Amigo, Olá! Tudo bem, meu querido? beleza, joia. Que bom que ele conseguiu estar aqui na live. Quero que você se apresente para quem não te conhece. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar, né, bater esse papo com a gente. E quero que você se apresente para quem não te conhece. Quem é você? Qual é o seu trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Sim, meu nome é David, né? Sou mineiro, é, nasci em Mariana, Minas Gerais, cresci na região de Belo Horizonte, agora tem 6 anos que moro aqui no Rio. E eu dediquei parte da minha carreira profissional trabalhando com surdos na FENEIS. Comecei na FENEIS em Minas e foi pela FENEIS que eu acabei vindo parar aqui no Rio de Janeiro. Hoje não estou mais na FENEIS, mas a parte de Libras, por essa cultura do surdo continua, o trabalho continua. Sim. Você começou a, a ter interesse por essa área por causa de quê? Assim, qual foi o primeiro despertar assim, por essa área? Então, o primeiro despertar, na verdade, veio por um grupo de voluntários que a gente tinha no cursinho, antes da faculdade, com um trabalho que chamava Universidade à Vista, com um grupo de cegos. E aí eu aprendi braille com uma facilidade muito grande, porque devido a uma série de problemas dos olhos que eu tenho, e aí surgiu essa vontade de aprender Libras, só que eu não tinha contato com surdo. Uhum. Aí anos mais tarde eu entrei para uma igreja que tinha um trabalho muito bonito com surdos. Fiz amizade com o que hoje são irmãos amigos, né? Amigos, irmãos, eu não sei nem como dizer, porque assim são amigões mesmo que eu tenho lá em Minas, intérprete, e surdos também. E aí o engajamento foi muito bom e acabei largando o emprego que eu ganhava mais para trabalhar na FENEIS e estamos aí, nessa jornada. E assim, né, eu abri essa live falando que é linguagem, né, de tudo, mas na verdade é língua, né, é uma língua universal. Né? Língua universal não. Libras é língua brasileira de sinais. Às vezes muita gente pensa que é universal, mas não. E também muita gente pensa que é linguagem. Eu não sei muito bem o conceito de língua e linguagem, mas o que eu posso dizer é que a língua tem uma estrutura gramatical. Acredito que a linguagem não.
A gente pensa em linguagem de programação, por exemplo, não tem estrutura gramatical. Eu não sei, eu acredito que a diferença esteja aí. E, e em relação à universalidade, ela não existe. Inclusive, a Libras tem regionalismos. Quando eu vim de Minas para cá, eu ainda estava aprendendo. Nunca deixei de estar, né? Ainda estou aprendendo. Mas existe um regionalismo. A Sim. Libras de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade em entender. Os surdos em São Paulo têm uma diferença dos surdos cariocas. Eu tava assistindo uma live de um amigo meu ontem e que ele trabalhou numa TV escola que era uma TV para surdos, né? Eu acredito que era TV escola, né? Não me lembro agora exatamente o nome, mas ele estava falando exatamente disso, que cada região é uma linguagem, né? Na verdade, a diferença ela é semelhante a gente perceber o sotaque, né? Tá, Acredito isso, que quem ele está me falou isso. ouvindo percebe a forma que eu falo, sabe que eu não sou carioca. É, se a gente estivesse conversando com alguém, com um paulista, com alguém do sul do país, a gente ia perceber esses regionalismos. E nessa época de pandemia, né, a gente está vendo a importância da linguagem, né, porque as lives tem algumas que tem, né, a tradução simultânea de Libras, mas algumas prefeituras de alguns municípios, por exemplo, aqui em Petrópolis, a gente, pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, né, a gente ainda não conseguiu que a prefeitura aderisse esses profissionais para fazer, né, a linguagem simultânea de forma eficaz, né? E é muito importante, né, a gente ter esse acesso, né? Esse período de pandemia agora tem uma importância, chama atenção aí uma importância ainda maior de não ser somente. O intérprete de Libras nunca vai deixar de existir, porque por mais que o profissional saiba Libras, ele falar em português e falar em Libras ao mesmo tempo, principalmente se ele não for um profissional intérprete, ele pode saber Libras, mas ele vai ter dificuldade para falar as duas línguas ao mesmo tempo. Sim. Porém, nós estamos num período onde a gente vê aí enfermeiros, médicos, todos de máscara. Tá? A leitura labial não é um bom recurso, mas é o recurso que tem às vezes para o surdo. E o profissional está lá com máscara e não sabe o mínimo de Libras. Não sabe dar uma boa tarde, não sabe perguntar como está se sentindo. E aí como que fica essa situação? Sabe? O mínimo que um profissional soubesse já conseguiria acolher um surdo no hospital, por exemplo, para perguntar para ele se ele está tendo problemas respiratórios, há quanto tempo. São coisas muito simples e fáceis de aprender, sabe? E levar a informação em tempo real, né? É muito importante isso. Aqui o Matheus botou ele colocou uma afirmação aqui ajudando a gente, né? Falando que a língua realmente tem uma estrutura e a linguagem há regras fixas, né? Ela falando dessa questão que a gente falou no iniciozinho, que a diferença de linguagem né, e Língua. agora me fugiu de língua, né? E A gente tem uma língua viva, né? A Libras é uma língua viva que ela sofre alterações. Só que se a gente for pensar, o português é uma língua milenar. E quando a gente compara, por exemplo, o português com o italiano, o italiano é uma língua de 2 séculos. Quase que como a Libras, poderia dizer que é uma estrutura nova. Só que a Libras é de 2002.
Quando a gente olha, por exemplo, o italiano, ele se apropria muito de palavras de outras línguas latinas, porque é uma língua caçula entre as línguas latinas. Sim. E no caso da Libras, ela se apropria muito de outras línguas de sinais, não necessariamente do português. Porque, por exemplo, Portugal tem uma língua portuguesa de sinais que é completamente diferente da Libras. A gente tem países que não tem nada a ver a nossa língua falada e que a língua de sinais é parecida. Então, a língua de sinais não acompanha a língua que o país fala. E hoje já existe uma tendência mundial dos surdos consultarem. Por exemplo, uma coisa que está mudando bastante são a utilização dos sinais dos países. Antes a gente tinha um contexto, falava os sinais dos países de acordo com o que era que a gente falava no Brasil. Hoje, com a expansão da internet, os surdos estão utilizando o sinal que o surdo daquele país utiliza, sabe? Hum. Essa é uma prova da modificação da língua, que essa questão não existe uma coisa fixa. Hoje a gente aprende uma coisa, amanhã sai outros sinais, tem que estar em constante renovação. Você tem que estar sempre se atualizando, né? Assim como o português mesmo, né? Falado normalmente, sempre se atualizando, né? E quanto tempo demora, assim, para a gente, né, dominar a linguagem de Libras, assim, mais ou menos? Ô Pedro, A língua. olha, para a pessoa que tem interesse e tem um surdo próximo, por exemplo, você que é militante da área da pessoa com deficiência, se você tiver um surdo perto e tiver comunicação com ele, pega o celular, começa a digitar frases simples, entende a forma que o surdo começa a te responder, pergunta o sinal daquilo pelo interesse dentro do contexto do que vocês estão trabalhando, por exemplo. Em questão de 3 ou 4 meses, mesmo para você que tem uma dificuldade motora, por exemplo, o Sim. surdo já começa a te entender e você começa a entender o surdo. Algo em torno de 3 a 4 meses. Em torno de um ano, a comunicação flui muito bem dentro da rotina. Agora, para começar a fugir a rotina, é necessário ampliar, não necessariamente o número de sinais, porque em um ano você vai saber Libras o suficiente para falar tudo. Um ano e 5 meses, mais ou menos, é como se fosse um bebê que está crescendo. Algo em torno de 2 anos, você vai ter vocabulário suficiente para falar bastante coisa. Só que você vai ter que começar a buscar vocabulário dentro de outros contextos. Aí leva algo em torno de 5 anos para você conseguir opinar em Libras tudo o que você consegue falar em português. Eu vi numa live ontem desse meu amigo que eu tava assistindo, né? Ele falando que eles fizeram né, a língua, né? Eles colocam como se fosse um apelido na, na, para a pessoa, né? Por exemplo, eu não sei, eu não sei como de repente seria o meu nome em Libras, mas eles colocariam um apelido para mim para ficar mais fácil, né, de entendimento, assim. Na Tem, verdade, é um sinal que se coloca em libras para cada pessoa. Esse sinal geralmente ele é dado ou por um acessório que a pessoa utiliza ou por uma característica física. ele falou exatamente isso. E isso acontece mesmo, né? Achei interessantíssimo isso. É, o primeiro passo de aprendizagem é aprender o alfabeto. Isso é importante porque quando a gente está sem o recurso de um celular ou apontar para alguma coisa que a gente não sabe o sinal, a gente escreve a palavra. E com sorte o surdo ali naquele momento ele conhece e fala com a gente o sinal. Por exemplo, o sinal de cidades.
Demonstra pra gente aí, tipo, uma letra do alfabeto, tem algumas letras pra gente ter uma noção. Tem como? Sim, tem, claro. No caso, seu nome, né? Pedro, é P, Ah, E, D, R, ó, Pedro, né? É meu nome, D, E, I, V, I, D. Só que as letras, elas são utilizadas mesmo só num momento. Por exemplo, nome próprio, nome de cidade, enquanto a gente sim. não sabe o sinal. Porque depois que soube o sinal, não vai ficar repetindo ali, fazendo o que a gente chama de datilologia. Aqui no Rio de Janeiro, o Ah, surdo, durante muito tempo, passaram por um período onde o INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, proibia a então chamada língua gestual, que era a língua dos gestos, né? Porque não existia uma lei para chamar de Libras ainda. Então, o INES entendia que forçar a oralização, que é leitura labial, e que o surdo fale, porque muita gente acha que o surdo é mudo, né? Devido a um conceito histórico, mas o surdo fala. E aí, devido a esse processo histórico que se passou no Rio de Janeiro, eu acredito que por isso os surdos aqui utilizam muito escrever a palavra. Às vezes o surdo faz o sinal, depois escreve a palavra. É, Isso tem um lado positivo, porque os surdos aqui eles balbuciam mais as palavras e como eles escrevem a palavra também, facilita para quem está aprendendo. sim. Os surdos de Minas não têm muito essa característica. A gente percebe eles utilizando a Libras, quando a gente escreve muitas palavras, eles perguntam: você não sabe Libras? Não utiliza Libras comigo, sabe? Porque eles ficam perdidos. Então é uma questão cultural, é regionalização, né? O surdo do interior do Rio de Janeiro é mais parecido com o surdo de Minas Gerais também, em relação a isso. Você sentiu muita diferença quando você foi para sua região e depois veio para o Rio de novo? Sentiu essa diferença? Na verdade, eu senti uma diferença muito grande quando eu saí de Minas, porque estava aproximando um ano que eu já estava aprendendo Libras e mudei para o Rio. Isso Sim. foi um baque muito grande, porque eu cheguei aqui e parecia que eu não sabia Libras. A Uhum. sensação que eu tinha é que eu não sabia Libras, que eu tinha voltado tudo. Agora, hoje, quando eu converso com algum surdo em Minas, às vezes eles riem de mim, porque eles falam: sua Libra é carioca, não foi assim que eu te ensinei. Porque eu tenho muitos amigos que me ensinaram, mas é assim mesmo. E hoje eu já consigo perceber bastante diferença quando eu estou conversando com um surdo de Minas. Por exemplo, esse sinal aqui, esse é o sinal de frio aqui no Rio de Janeiro. Só que em todo o restante do país, frio é aqui no queixo. O que faz sentido, porque a pessoa balança o queixo. Eu Sim. não gosto muito da associação de ficar buscando o porquê dos sinais, porque tem sinal que não tem um porquê. Só que esse sinal aqui em cima, em Porto Alegre, é papai. É de Olha que forma mais carinhosa, interessante. é papai. E aí, o que acontece? Uma vez eu estava conversando com uma intérprete por videoconferência e a gente estava sem som no aparelho que a gente estava conversando. Um Sim. aparelho de comunicação para surdos, só que ele tem som, geralmente ele tem som. Nesse dia deu um problema técnico, mas nós dois intérpretes, então vamos conversar em Libras. Aí ela falou que quase tinha faltado. Não, eu falei com ela que quase tinha faltado do trabalho por causa do frio que estava excessivo aqui no Rio de Janeiro. Sim. Só que quando eu usei a palavra frio, ela não conseguiu entender, porque ela ficou assim: o que, que tem a ver o seu pai? É interessante. E levou um tempo para conseguir entender que nós estávamos falando com sinais diferentes.
ela não conseguiu perceber pelo contexto e eu também não consegui entender o que ela estava falando pelo contexto. Quando é um surdo, geralmente ele cai a ficha rápido, ele percebe mais rápido. Hoje eu tenho mais facilidade com esses regionalismos. Por exemplo, se eu estiver sinalizando com um surdo de Minas, eu procuro fazer os sinais que eu conheço de Minas. Hum, E São Paulo também. Tem São Paulo que, meu Deus do céu, surdos, eles evoluíram muito. Eles utilizam sinais e formas, eles aglutinam sinais em o que a gente chama de classificador, que para quem está aprendendo é muito complicado. Eles têm uma forma mais rebuscada, é mais bonita a Libras, só que é mais complicado de e uma pergunta, existe gíria na linguagem de Libras? existe. Como Sim, existe na sim, linguagem falada? tem muita gíria e que são sinais informais, Sim. por exemplo, palavrões, da mesma forma que outras línguas. E assim, o mais interessante é que quando dois surdos querem comunicar perto de um intérprete, se o intérprete não tiver conhecimento profundo da cultura do surdo, o intérprete vai ficar boiando, não vai entender o que o surdo está falando. Eu fiquei assustadíssimo com um dado também de que muita gente acha que botar legenda, né, num vídeo ou num vídeo, ou seja, num local assim, para fazer um pronunciamento, resolve, né? E muitas vezes não, porque a gente tem um número de surdos que são analfabetos, né? A gente tem um número grande de surdos que têm analfabetismo. E eles querem entender a linguagem deles, né? Na verdade, além do surdo analfabeto que a gente tem, a legenda ajuda muito, tá? Ajuda muito, porque o deficiente auditivo que estudou na escola, ele vive entre dois mundos. Sim. Tá? A gente tem essa situação com o cego também, que é aquela pessoa que enxerga um pouco e que utiliza braille, utiliza outros recursos de leitura de tela, mas ele consegue ler. Ou, por exemplo, o cadeirante que se levanta, que tem mobilidade, né? Esses meio termos. Então, a gente não pode desconsiderar isso e pensar que a legenda não é importante. A legenda é importante e, por exemplo, uma reivindicação antiga dos surdos é legenda nos filmes nacionais. Porque os filmes americanos têm legenda. Quando o surdo chega no cinema, ele avisa que é surdo e aparece a legenda em inglês na tela do cinema americano. Aqui no Brasil, o surdo chega, quer assistir um filme nacional e não tem legenda. Isso é uma coisa porque nós temos surdos que dominam a língua portuguesa. Nós temos surdos que sabem ler e escrever, mas que não dominam a língua portuguesa. Porque é uma estrutura muito complexa para quem de criança aprendeu a apontar para a água e berrar para a mãe entender que ele quer água. Ah, Fazer um sinal qualquer para a mãe entender que ele quer leite, ou que ele está com fome, ou que ele quer ir no banheiro. Então, para ele, na cabeça dele, tudo funciona mostrando. A cabeça de um surdo, tudo na cabeça dele é visual. Então, quando ele vai desenvolvendo a língua de sinais, ele pensa em sinais. E aí não adianta a pessoa colocar a legenda para o surdo que não é oralizado, que não domina a língua portuguesa, achando que aquilo ali ele está com o papel dele cumprido. e não tá. Isso é um desafio, Pedro. Isso é um desafio muito grande. Porque o que acontece? A minha luta particular é para que Libras não seja
uma coisa restrita para quem tenha interesse. Libras tem que ser ensinado na escola desde que a criança é pequena. Sabe? Deveria ter uma disciplina chamada talvez acessibilidade para a criança aprender Libras, Braille. Tem muito intérprete de Libras que não concorda quando eu falo isso. Fala, não, tem que ensinar Libras. Eu falo, não, tem que ensinar para a criança lidar com a pessoa com deficiência. E dentro dessa matéria, tem que ter a Libras. Sim. Mas tem que ir passo a passo. Na primeira série, pegar a criança, ensinar o alfabeto. Na segunda série, que ela já está sabendo, já aprendeu a ler, ensinar para ela sinais das coisas dentro da sala, o mundo que ela vive, sabe? Mas só que ensinar também a questão de outras deficiências. Existe o surdo cego, existe o surdo cadeirante, existe o surdo que tem doenças graves, doenças raras. Então, assim, é por isso que é necessário a pessoa aprender um pouco de tudo. Eu tô lendo aqui os comentários, o Matheus botou assim, realmente os países seguem, né, o sinal de lá, né, que tem países que têm as suas línguas e realmente a gente tem que, né, se readaptando como a gente se adapta na língua normal, né, assim, estudando sempre e se atualizando sempre. Uhum. Mas o E que você falou, né, isso é muito importante, porque a gente precisa, né, de um sistema educacional realmente inclusivo, né? sim, sim. A gente não pode pensar que só colocar um intérprete de Libras do lado do surdo resolve o problema. Sabe? Eu acho que a pessoa com deficiência ela não tem que ficar num canto excluída. Porque fica, sabe? Muitas vezes o surdo, quando eu estou interpretando, por exemplo, eu sou intérprete no Senac, eventualmente, Sim. e às vezes o surdo fica perto do intérprete quando não tem outro surdo na sala, ou quando tem um surdo ele fica perto de outro. Agora, se todo mundo soubesse Libras, isso não ia dispensar a necessidade do intérprete dentro da sala de aula, mas só que isso colocaria o surdo em contato com outras pessoas. Um amigo meu entrou aqui, o Kevin. O Aham. Kevin, ele é irmão, ele é intérprete e irmão de surdo. Ah, legal. Porque assim, muitos intérpretes aprendem Libras, e eu acho que o Kevin pode confirmar isso pra gente aqui, no interesse de salário, sabe? Ele não está preocupado se o surdo está interagindo com a turma, se o surdo está interagindo bem com o professor. Não, ele está preocupado se ele está interpretando o que o professor está falando, Sim. sabe? Isso é um problema. E é por isso que eu falo, Libras tem que se tornar, quando eu digo aí, eu vou usar a palavra universal, mas universal assim, no sentido do conhecimento. Conhecimento tem que ser universalizado. Não pode ficar preso. E o sistema educacional tem que enxergar isso, sabe? Não é uma questão do professor falar, eu vou ter que aprender mais uma coisa, vou ter que ensinar mais uma coisa. Não. Você vai ter que ensinar o que faz parte de uma sociedade que hoje precisa trazer as pessoas para perto umas das Precisa outras. incluir, né, na verdade. É uma sociedade que precisa incluir porque todos somos indivíduos, todos pagamos os nossos impostos e a gente precisa incluir, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, o enfermeiro, o bombeiro, o técnico do SAMU, o motorista do SAMU, ou a pessoa que está lá no socorro do SAMU, eles não precisam ser intérpretes. Mas se eles soubessem o básico de Libras por ter aprendido na escola, não teria dificuldade com o surdo, sabe? Esse tempo de pandemia agora, a gente faz o possível para atender o surdo à distância. Só que quem está ali pessoalmente que está sentindo o que está acontecendo, Sim. sabe? Você tá, A maioria, sim, você tá vendo muito, tá percebendo muito, você que trabalha com esse público,
que essa falta de informação, essa informação desencontrada, atrasada, como é que está sendo como é que está sendo para esse público, né, essa questão da pandemia? Então, meu amigo, aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar no estado do Rio de Janeiro, a gente está percebendo que, assim, tá dando para comunicar de certa forma, sabe? É, eu não vou tocar na questão de política, tá? Mas a gente tem que reconhecer que o governo federal deu um passo assertivo para a questão da comunicação com o surdo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a percepção que eu tenho é que o surdo, a informação está chegando até ele, só que o problema é o surdo está informado, está entendendo esse momento de isolamento social, sabe? Só que muitas vezes porque eles também disseminam muita informação, mas existe um grupo de surdos que participam de algo que é completamente diferente do que os ouvintes estão acostumados. Eles expressam as ideias da forma deles e desse meio participam alguns intérpretes que dão também força para que isso aconteça. E eles acabam tendo uma ideia distorcida desse momento de isolamento social e isso é um problema. Mas, enfim, a informação está fluindo, melhorou em relação aos governos passados, Aham. só que tem muito trabalho a se fazer, muita coisa. Um amigo surdo meu entrou, o Carlos, ele é do sul, ele é do Paraná. Eu acho que ele mora em Curitiba. Bem-vindo, Carlos. Eu estou aqui lendo os comentários do Matheus, que está participando bastante. Obrigado, Matheus. Com base no preconceito, né, no nome próprio. Não com base no, desculpa, com base no conceito que nome próprio não conjuga, né? Ele falando que na linguagem. Não, o que acontece? Por exemplo, eu tenho o meu sinal. O meu Sim. sinal é a mão esquerda aberta assim e a letra D assim em cima. Por quê? Meu nome é David e aí, Aham. tirando vogais, fica DVD, que é um apelido meu de infância. Sim. Então, e o sinal de intérprete é assim, então ficou um D assim. Isso foi o que criaram, amigos surdos fizeram aqui no Rio. Esse é o meu sinal. Então, o que acontece? O sinal ele é pessoal, é dado por um surdo e um outro surdo não pode mudar meu sinal, tá? Só, por exemplo, tem uma coisa, é porque em Minas meu sinal é diferente. Sim. Isso aconteceu porque o sinal aqui no Rio, o pessoal, os surdos efetivamente não gostaram. Eles falaram, não, David, é como se você tivesse um apelido aqui no Rio. Então, meu sinal lá em Minas é assim, nariz. Foi um nariz muito grosso, então ficou assim. Agora, geralmente o sinal não muda. Entendi. Bacana, porque é bacana a gente explicar isso, né? Porque senão a gente chega numa região e é importante explicar que cada região tem a sua especialidade, né? Pessoal aqui falando boa noite, boa noite. É, uma coisa que eu percebi interessante, David, eu não sei se você já chegou a ver, são aquelas máscaras, né? Que você falou da dificuldade das máscaras, mas agora tem umas máscaras transparentes, né? Que Sim. você consegue, né, fazer, né, a interpretação da linguagem ali. Eu achei muito interessante isso. Na verdade, a máscara ela auxilia muito pro surdo que necessita fazer a leitura labial junto, sabe? Tem surdo que não consegue só com libras. Isso não é todo surdo,
tá? Mas é aquela questão, é o que eu estava falando, por exemplo, né, que fica, eu acho que para quem lida com pessoas com deficiência, por isso que eu gosto de fazer esse paralelo, sabe que tem sempre um cadeirante que às vezes ele não precisa de um banheiro acessível porque ele consegue levantar da cadeira e utilizar um banheiro normal. Tem o deficiente auditivo, o deficiente visual que não precisa de ajuda para atravessar a rua. Então tem o surdo que não precisa somente da Libras, porque ele fica no meio termo. Ele utiliza Libras para complementar as palavras que não está entendendo, fazendo leitura labial. E aí, Aham, quando vai falar, às vezes ele prefere falar do que usar Libras, sabe? aham. Isso tem que ser respeitado. O intérprete de Libras não pode deixar o surdo refém da Libras, porque às vezes ele tem essa flexibilidade. Isso é muito bom, É, entendeu? E o essas impo- máscaras são funcionais. O difícil é encontrar uma para comprar. porque eu também não tenho encontrado, eu vi, né, mas não tenho encontrado muito para comprar. Eu vi na internet e eu achei muito legal, mas realmente em loja para comprar ainda não vi, não. Achei que não deve estar se fazendo muito, né? Mas você falou de uma questão também, David, que é importante a gente, né, respeitar o direito individual da pessoa com deficiência, né? É lógico que, por lei, a gente tem que garantir, né, um banheiro acessível, uma cidade acessível, por lei, gente, isso é lei, isso é indiscutível, né? Eu acho, mas assim, a pessoa tem que ter a opção de usar o banheiro acessível, usar a linguagem de Libras, ou não usar, entendeu? Cada indivíduo é um, né, David? Eu acho muito importante o que você está falando, para respeitar o indivíduo como ele é, né? Exatamente. E Porque, as pessoas têm que entender o seguinte, que a acessibilidade, ela facilita a vida não é só da pessoa com deficiência. Ela facilita a pessoa, ela facilita a vida de uma pessoa que está num problema temporário. Por exemplo, eu já tive problema com sinusite que entupiu os meus dois ouvidos e fiquei sem ouvir. Na época eu trabalhava só com surdos. Eu não tive dificuldade nenhuma para continuar trabalhando. Então, assim, e se essa situação, isso perdurou por 3 dias, que eu não estava ouvindo quase nada, eu não estava entendendo o que as pessoas estavam falando. Porque a sinusite passou, curou, só que depois deu uma rolha de cera nos ouvidos e entupiu completamente. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. como, Se a pessoa sabe Libras, poxa, ele não vai ficar num mundo sem comunicação. Quer ver uma outra situação? Uma vez eu vi um depoimento de uma pessoa que sabia Libras por causa de um sobrinho. E aí ele teve que fazer traqueostomia. E estava desesperado para comunicar. Aí de repente o sobrinho chegou. Foi um alívio, porque as mãos estavam desimpedidas, ele pôde comunicar com o sobrinho. Aí o sobrinho escreveu ali o que repassou para os outros o que aquela pessoa estava falando. Entendeu? Então, assim, eu dei um exemplo ontem para um colega, também numa entrevista. Imagina que você está num apartamento pegando fogo, você não pode passar pela porta da sala porque o fogo está na sala. Aí você chega na janela, de frente para o outro apartamento, lá do outro lado da rua. Alguém está olhando para você, você quer avisar que está pegando fogo e não consegue. Agora, se a Libras passa a ser uma coisa que todo mundo conhece, pelo menos o básico, pois é, eu não isso preciso iria ir para o outro lado do outro lado. com certeza. Entendeu? Sim, uma vez também, outra coisa que eu já passei, parar em um congestionamento e o carro que estava do lado estava com o cinto de segurança para fora. Poxa, até que eu abaixasse o vidro e chamasse a pessoa para avisar,
Ele arrancou e foi embora. Se na hora que eu abaixasse o vidro eu fizesse o sinal para ele e ele estivesse entendendo, ele ia perceber, ó, tem alguma coisa de errado. A pessoa sinalizou. Então, assim, nesses momentos, acessibilidade ajuda em tudo. A pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, ela precisa de um banheiro mais espaçoso. Às vezes, não consegue entrar num banheiro público mais apertado. É, ou quebra uma perna, ela precisa de uma rampa, porque a escada dificulta. É, sabe, quando as pessoas pararem para pensar que a acessibilidade não tira o direito de ninguém, melhora uma coisa que amanhã ou depois eu também posso precisar, sabe? E a Libras entra nisso. Eu tô lendo, eu tô te ouvindo e tô lendo aqui os comentários. Eu acho que foi o Moisés que falou que legenda é super importante, só para, não só para surdo. Não só para surdo, mas para ouvintes também. É verdade, né? Legenda não é importante só para o surdo, mas para o ouvinte também, né? Às vezes a pessoa com idade também precisa Sim. de um auxílio melhor de comunicação e tem dificuldade de audição e a legenda pode ajudar, né? Eu acho. Uma coisa que a gente pensa, tem o surdo cego. O surdo cego, às vezes, ele não consegue enxergar ali a janela de Libras, mas ele consegue ir parando o vídeo e lendo a legenda, Olha com aí. resquício de visão que ele tem. O ideal Entendeu? seria os dois, né, David? Eu acho assim, o ideal seria os dois, né? A legenda e a linguagem de Libras, né? Sempre, se possível. Se possível, a Libras e a legenda. Eu quero criar um canal no YouTube, já estou separando o conteúdo, já tem bastante coisa esquematizada. Vai ser eu falando, eu vou interpretar e vou colocar legenda. Bacana. Entendeu? E uma outra coisa. A gente vê também uma coisa acontecendo que beleza, tem a janela de Libras, mas você precisa de uma lente de aumento para enxergar aquilo. É verdade, às vezes é muito pequenininho, né? Aí, assim, o surdo quase não entende de assuntos em geral, né? A maioria não se interessa por assuntos políticos, não se interessa por alguns assuntos. Aí, beleza, vai colocar Libras, coloca pequenininho. O surdo vai Às, ver aquilo e vai às falar: vezes às vezes não se interessa também porque não estão incluídos, né? não, mas exatamente. E isso também entra a questão de ter uma janela de libras generosa, grande, entendeu? E aí, assim, nesse momento cabe até falar da questão da mídia, tá? Quem está acompanhando o noticiário percebe o que a grande mídia está fazendo. Não estou falando especificamente de uma emissora, eu estou falando de todas. As emissoras pegam os pronunciamentos oficiais, momentos. Eu vou citar especificamente o governo federal, porque o governo federal está com intérprete de Libras sempre. E aí, o que acontece? Tem um ministro falando, tem alguém, um secretário falando, tá lá o intérprete, o que a emissora faz? Foca na pessoa que está falando e corta o intérprete. E o motivo disso, a gente sabe muito bem o que é. Ou, por exemplo, às vezes eles pegam a reportagem da TV Brasil, que tem Libras o tempo inteiro, e eles tiram a janela de Libras. Eles replicam aquela imagem da TV estatal, que tem Libras, e tiram a janela. O que está acontecendo é que já tem telejornais nacionais em outros países que é obrigatório ter Libras. Aqui no Brasil já tem essa luta antiga para colocar Libras nos telejornais brasileiros. Inclusive já tem a lei aprovada, que eles têm um prazo para isso. Só que o que acontece?
eles não preocupam em focar, em colocar um intérprete no quadro, porque eles sabem que isso vai voltar a cobrança para eles. Uma outra coisa que a gente viu agora esses dias, o INEP anunciou claramente que o Enem não vai ter acessibilidade. A acessibilidade vai ser pela prova impressa. E aí, o Gutierre, meu amigo também lá do Senac, ele estava falando, a TV Cultura tem Libras em todos os seus jornais. Pois Isso é é. obrigação. Isso é obrigação, sabe? Isso não é fazer favor para ninguém, não. O surdo tem o direito de ser informado. E aí, a emissora funciona como uma concessão do governo. Ela tem que entender que isso é importante. E aí, assim, novamente, eu não estou falando de uma emissora só, eu estou falando de todas. Isso é um problema com todas, exceto as emissoras estatais. O governo está fazendo a parte dele. A TV Alerj tem Libras em tudo. E o gasto é muito grande. É um gasto muito grande, mas eles sabem que é um investimento porque o surdo tem acesso. Entendeu? E assim, além de colocar às vezes a janela muito pequena, ou às vezes não tem, não dá enfoque numa notícia. Igual, por exemplo, o INEP anunciar que a acessibilidade ia ser com provas impressas. Agora imagina, o surdo que não domina português, autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência visual, com prova impressa. Não faz sentido, sabe? E assim, isso não passou na televisão. Não passou na grande mídia. Nenhum canal postou isso. Né? Porque a gente ainda tem que trabalhar essa cultura, né, da inclusão. Eu acho que a gente está engatinhando, né? Um país que está engatinhando. Eu estou acompanhando aqui várias discussões, tá, gente? Eu estou lendo aqui enquanto o David está falando. E depois eu vou começar a botar a legenda aqui nessa live também, eu acho importante. Né? O Instagram não tem esse recurso ainda de legenda, né? Que é preciso se pensar nisso também, né? A internet incluir, né? As redes sociais incluírem, né? Também, né? Porque O YouTube muitos é acham essa que opção. a pessoa com deficiência não tem vida social, né, David? Sim. Muita gente acha isso. Eu tenho uma amiga de Niterói surda que ela é diabética. A gente segue alguns médicos em comum nas redes sociais e esses médicos fazem a live. Ela me marca, depois ela me pergunta, David, como que foi? Que é 1 hora de live. Não dá para interpretar, não tem legenda. Ela domina bem português. Ela é mestre em letras libras, está fazendo doutorado, então, no caso dela, o conhecimento é bem maior. E aí, só depois que eles postam no YouTube, que aí o YouTube gera as legendas automáticas. Sim. Só que assim, É um, às vezes ela tem que fazer 2, 3 dias depois. é um mercado a se pensar, né? Eu acho que a gente tem que incentivar essa cultura da acessibilidade e mostrar que a gente precisa sim ocupar esse mercado e tem direito a ocupar esse mercado, né? Sim. Você estava falando né, da TV Brasil. Eu tive um amigo que, né, que é ator, trabalhou, eu acho que na TV Escola, que agora não existe mais, né? Ele foi contratado uma época para fazer a voz, né? Porque essa TV, gente, ela era a TV só de Libras, né? Da linguagem de Libras, que tinha o jornal todo feito em Libras e ele era contratado para fazer a voz do jornalista, né? Que estava fazendo o jornal em Libras. E ele fazia a voz, né, desse jornalista, e ele estava me contando como foi um trabalho muito gratificante para ele, que ele aprendeu muito. Ele estava me contando, não, ele contou numa live, na verdade, e eu estava acompanhando.
Sensacional isso. Fazer a versão voz é um desafio, porque quando a gente está oralizando, principalmente um ouvinte, é impossível. Tradução, interpretação é uma coisa que é um desafio, sabe? Uma coisa é, por exemplo, passar em libras o que um ouvinte está falando, outra coisa é passar pegar a libras do surdo e fazer a versão voz, porque o que acontece? Se o intérprete não tiver muito tato, ele acaba colocando palavras ali para o ouvinte que não vai conseguir entender exatamente dentro da cultura de um ouvinte. Porque o surdo expressa com todo aquele arcabouço cultural que ele tem. Então, é necessário fazer essa tradução não só de língua, mas também de cultura, sabe? É, é um desafio muito interessante. O jornal visual, né, que era esse que você estava falando aí, tinha uma construção muito boa. E é E muito assim, bacana a gente ver que não é uma pena ter acabado. Eu acho que acabou no governo Temer, quando ocorreu, né, o golpe, né? Acabou nesse governo Temer e, né, desde então não vem sendo investido, né? Essa TV Escola, eu acho que acabou, se não me engano. E é uma pena, né? Porque a gente precisa. Eu acho assim, não, eu sou contra também criar coisas exclusivas para as pessoas com deficiência, né? Eu acho que a verdadeira inclusão, ela se faz quando a gente inclui o todo, né, David? Eu acho que é como você falou, né? Já existe uma lei para os jornais, né, das grandes emissoras, é, terem a linguagem de Libras. E ela não é cumprida, pelo visto, né? Ela não é feita. e como eu tô trabalhando atualmente na Superintendência de Políticas Públicas do Estado para pessoa com deficiência, hoje eu não estou lidando só com Libras, né? E é por isso que eu falo muito das outras deficiências também. Porque assim, a Libras ela é importante, ela chama muita atenção, mas hoje no Brasil a gente já tem implantado, acredito que se não for 100%, é quase 100% do território a TV digital. Então os canais já conseguem transmitir em duas frequências diferentes o mesmo canal, talvez até três, tendo, né, boa vontade consegue. Então, o que acontece? A transmissão com a janela de Libras, mas uma janela de Libras com intérprete, uma janela generosa, se possível 25% da tela, ou até mais, sabe? Cobrindo boa área da tela, Mas, legenda mas através só do close. isso tá na lei, que Sim, ela tem que ter uma largura, uma. existe a ABNT para isso, Hum. tá? Existe a ABNT. E uma outra coisa é a questão da audiodescrição, que aí eu tenho visto muito os cegos falando que, por exemplo, se fala em lavar as mãos, explica, né? Aí mostra lá o repórter lavando as mãos. Sabe o que eu soube, David? Só fazendo um parêntese e te interrompendo mais uma vez, prometo que não vou interromper mais, mas eu soube, não sei se é verdade, mas segundo uma amiga que eu estava acompanhando uma live também, que a mãe dela, né, é surda de um ouvido, e ela assiste jornal, novela, principalmente com legenda, né, e ela queria assistir uma novela na Record, e a Record, né, não tem legenda, não tem essa opção de legenda, né. Eu não sabia dessa informação. É porque já tem um tempo que eu não tenho televisão em casa. Mas eu sei que essa tecnologia do close caption ela começou na TV analógica,
Eu lembro até quando foi, assim, mais ou menos eu lembro. Então, foi 2003, 2004 que começou no Jornal Nacional. E quem tinha uma recepção de imagem legal até que legendava bem. E hoje, com a TV digital, é ainda melhor. As TVs a cabo chega a ser atender 100%. Por exemplo, tela quente transmite os filmes, porque não é uma legenda comum, sabe, Pedro? É muito diferente. Por exemplo, se a gente tivesse um programa aqui legendando o que a gente está falando, ele não ia identificar quem está falando. Sim. E essa tecnologia, ela consegue colocar entre colchetes quem está falando. Isso é o primeiro passo, né, da inteligência artificial para colocar digamos, esse recurso. Agora, o próximo passo, que é um grande desafio, é ter um intérprete de Libras, de repente, numa frequência diferente. Porque, por exemplo, a tela não precisa ser poluída para a pessoa que não precisa daquela acessibilidade. Eu até entendo isso. Só que a gente tem a TV digital e se o canal tem aquela concessão, ele pode fazer duas transmissões paralelas e transmissão com a janela em Libras. Eu Entendeu? fiquei impressionado, que essa minha amiga falou que a mãe dela é surda, ela falou na live, que a Record não tem, né? Eu nunca tinha. Na Globo eu já vi, porque eu já até usei de curiosidade, mas assim, mas na Record eu nunca tinha tentado usar, né? E ela falou que não tem essa opção de recurso, né? Se não me engano, o Globo já tem alguns programas que tem audiodescrição, né? Que faz aquele barulhinho da audiodescrição nos filmes, né? É muito bom, né? Muito valoroso ter recurso. Agora, ô David, a gente ainda está quase se aproximando do finalzinho, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria que você falasse um pouco da perspectiva, né, que você tem aí de futuro para essa Sim. comunidade, né, a comunidade surda, né, a população de surdos, de pessoas com deficiência, para o Sim. futuro, né? Que essa pandemia pelo menos traga alguma coisa de bom para nós, né? Que eu acho que é olhar para o próximo e ver o próximo como um indivíduo, né? Pedro, então, eu acredito que essa pandemia foi um catalisador para muita coisa, sabe? Muita coisa foi acelerada. Tem muita gente em casa produzindo muito conteúdo bom. E eu acho que a gente vai colher frutos disso pela internet durante bastante tempo, sabe? Muita gente já trabalha pelo YouTube. Eu acredito que isso vai aumentar cada vez mais. Pessoas que não sabiam fazer uma live, né? Que não sabiam entrar no Instagram, igual eu. Tá? Eu ensinei ele ontem, gente. Eu tenho facilidade com a informática, mas o Instagram eu confesso que eu sou meio preguiçoso com ele. Mas eu tô arrumando um jeito aqui de integrar as plataformas tudo numa aplicação só, para fazer transmissão pelo Instagram, fazer pelo YouTube, igual muita gente já está fazendo, pelo Facebook, tudo ao mesmo tempo. No meu caso, vou ter que fazer edição de vídeos. Eu tô arrumando uma forma até de fazer essa transmissão ao vivo. Fazer a edição antes, ter o vídeo gravado e fazer a transmissão ao vivo. Aham. Mas aí participando do chat, sabe? E eu vejo que não, que todos nós estamos ganhando com isso. Agora, nas considerações finais, a questão, você falou, a comunidade surda. Olha, sinceramente, eu vejo o Aí, governo. temos 20 minutos. Quanto? Temos 20 minutos. Ah, tá.
Eu acho que assim, o governo tem um papel fundamental porque é com a lei que consegue a execução de algumas coisas. Beijo, vai cair, gente. Essa live vai ficar salva. Obrigado, David. Outro. Então, só para complementar o finalzinho, quero agradecer a oportunidade, Pedro, e também falar, complementando a parte do futuro, né? Eu acredito que a Libras tem evoluído muito, os surdos também. A gente vê surdos com formação cada vez melhor. O mercado de trabalho vem exigindo, né, do profissional a questão da Libras. Eu acredito que daqui a algum tempo vai ser um diferencial. E a lei brasileira de inclusão que tem que fazer valer, né? Aí é parte do governo. O governo exigir para que as instituições privadas cumpram o que tem que ser fazer.